meio dessa seleção. Então o que acontece? Eu ia no domingo, ficava até sexta-feira. Aí na sexta-feira eu podia vir para casa e durante 2 meses eu estive lá. Ou seja, estive lá sofrendo, porque se acordava às 7 da manhã, era marchando, era carpino, era não sei o que, era coisa. E eu era para ser motorista de caminhão ali, eu tinha feito teste, tinha passado. Então mas eu queria dispensa, porque eu tinha passado para a faculdade, tinha passado para o estado, tinha passado em Campinas, eu queria fazer a faculdade, não queria fazer o exército. E lá no exército, você é mandado pelo sargento, pelo tenente, todo mundo ali manda você. Você é um soldado razoável, ralo na coisa. E em toda corporação militar existe uma hierarquia. Na polícia militar é tenente, é sargento e vai até coronel. Esse é o limite das pessoas. Agora no exército também tem tenente e tal, mas tem um último, a cereja do bolo, é o general. General é só no exército. Você, para chegar a ser general, é um privilégio, pouquíssimos ali que precisam passar por uma seleção, prestar serviço, somente com uma idade avançada que eles chegam ao general. Por quê? Porque o general é mais alta patente do exército. É onde que está acontecendo a guerra, é ele que toma as decisões, é ele que coordena, é ele que, se tiver presidente da república, que ele vai reportar com ele, é com ele que ele vai falar. E hoje, por que eu estou falando isso? Porque eu vou contar a história de um general para vocês na mídia. Vou contar a história de um general para vocês. E o texto base é 2 Reis, de 5, do 1 ao 14. Para me contar essa história, eu vou ter que ler esse texto, é um pouco longo até para que vocês possam entender toda a história, todo o desfecho. Que dizia: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, o general, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria. Mas esse grande guerreiro, esse general, tinha lepra. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã, o general. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi ao seu senhor e contou que a menina Israel disse a ele, uma escrava. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cure de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, um homem de Deus, um profeta, soube que o rei de Israel havia rasgado sua veste, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu, que era o profeta. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas o general ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia aqui para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Damasco melhores que todas essas águas de Israel? Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas seu servo disse: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse que se lavasse e fosse purificado. Assim ele desceu ao Jordão,
mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Naamã não era qualquer homem, não era uma pessoa que estava lá, ele era um general, era uma pessoa importante nos olhos do seu senhor, que era talvez o rei, ou ali, que cuidava de tudo, tanto que lhe deu uma carta para que fosse levada para que conseguisse a sua cura, a palavra diz. E esse homem era um homem confiante, cheio de vitórias. A própria palavra fala que ele tinha ganhado vitórias para o seu Senhor, era poderoso, mas ele carregava uma marca por dentro. No seu interior, ele tinha lepra. Naquela época, a lepra era uma doença humilhante. As pessoas elas tinham que se retirar, eles não podiam mais ficar na convivência com as outras pessoas. Era humilhante. E Naamã seguia com a sua armadura, escondendo as suas feridas. Ele não queria que ninguém soubesse das suas feridas. E quantas vezes nós usamos essas armaduras para esconder as nossas questões internas? Todos nós temos questões internas. Muitas pessoas vivem sorrindo por fora, mas por dentro choram. Hoje a palavra de Deus convida para você olhar para dentro, deixar de lado a aparência e olhar para o seu interior e buscar a verdadeira restauração de Deus. Glória a Deus. Naamã, um homem de 2 faces, era admirado, mas sofria em silêncio. É como uma casa. Eu lembro da minha casa, eu tenho minha casa faz muito tempo. Eu construí há muitos anos atrás, e eu sempre gosto de deixar minha casa muito bem arrumada. De vez em quando eu pinto, e a minha casa é arrumada, quem já foi lá, já. Só que dentro da minha casa, durante um tempo, a casa começou a ter trincas na parte de dentro. No meio da sala, uma trinca. Depois outra coisa, a trinca. Eu falei, meu Deus, o que é essas trincas? Inclusive, acho que até o Nilson já foi lá na coisa. Aí o que acontece? Nas trincas, para quem conhece aí de engenharia, a gente quebra a trinca inteira, né? Isso aqui, afunda, e depois você põe vários ferros, né? Como é que chama isso aí, Nilson? Vergalhão, né? Vergalhão, né? Então o que acontecia? Eu fazia isso, rebocava de novo a casa, pintava, agora ficou bom, né? Agora ficou bonito, né? A casa está bonita. Passava-se 1 ano, 2 anos, aí você via a trinca de novo. Daqui a pouco a trinca abria de novo. Ou seja, Naamã era uma casa linda por fora, mas com rachadura nas partes internas. Todos nós temos rachaduras. Às vezes as pessoas podem até ser reconhecidas pelo dom, pelo sucesso, pela aparência de fortaleza, mas e no seu interior? Como está? E a palavra em Provérbios 28:3 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A lepra é o símbolo das feridas ocultas. Era apenas uma doença, uma ferida que ele escondia e já estava tendo dificuldade para exercer a posição de general. Talvez já tenha chegado aos soldados, as pessoas já também queriam ter um contato com ele. E essas feridas são como uma doença silenciosa, talvez não apareça nos olhos da pessoa, mas para nós, internamente, precisa ser curado. No caso da minha casa, eu fiz isso uma vez, fiz outras vezes, não deu certo. Aí me avisaram que tinha que falar, olha, tem uma pessoa que pode resolver o seu problema, ele é um engenheiro aqui. E eu contratei ele, não, falei, não, vamos lá em casa, vamos ver o que está acontecendo na casa. Aí ele entrou, olhou as feridas, deu uma volta, falou, aqui fora está começando umas trincas e tal. E falei, e qual é o diagnóstico? O que eu faço para arrumar essa casa? Falou, olha, você vai ter que agora é o seguinte, você vai ter que procurar o alicerce da sua casa inteira, ou seja, ele abriu vários buracos em volta da casa inteira, cavocou, achou o alicerce da casa,
entrou com uma máquina, ele levantava o alicerce da casa com uma máquina de coisa, foi feito aqui também, né? Quem participou. Aí colocava uns negócios de concreto, e ele levantou a casa inteira. A casa inteira. Ou seja, ele teve que fazer o alicerce. Nós precisamos arrumar a nossa vida e começamos pelo alicerce. Glória a Deus. Começamos de novo. É na nossa fundação, e a nossa fundação é Jesus. Se a gente não colocar o nosso alicerce nesse, a nossa casa vai afundar. Ali na casa, literalmente, ele falou, olha, do jeito que estava indo, e embaixo ali, a hora que ele começou a capocar, tinha os buracos embaixo da casa, porque houve infiltração de água, alguma coisa, então tinha partes ocas embaixo da casa. Se nós não arrumarmos o nosso alicerce, e a nossa fundação, e colocamos a nossa força, a nossa esperança em Jesus, a nossa casa e nós temos que recorrer. E o problema na Naamã não era físico, era também espiritual e também pela falta de humildade. E a mesma coisa da Naamã estava o seguinte, é como um carro ou um lugar, porque alguma coisa que tem ferrugem, você vai lá, dá uma lixadinha e você pinta. Passa o tempo, a ferrugem vem de volta. Nós precisamos limpar, tirar tudo para fora, tudo que está com pressa, tudo que está nos atormentando. Em Salmos diz, enquanto escondi as minhas culpas, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então eu reconheci diante de ti o meu erro, e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste o meu pecado. É confessar a Deus, confessar, olha Senhor, não está bom, eu quero mudar, eu quero caminhar contigo. Eu sou pecador, nós somos pecadores, todos nós. O único que não pecou foi Jesus. E o orgulho foi o maior obstáculo ali da restauração. Naamã chegou com uma carroça, 300 quilos de prata, tinha ouro, trouxe peças de linho, tudo. E quando ele chegou ali com o rei de Israel, que mandou para o profeta, ele esperando que ele fosse recebido com pompas, com alegria, olha, eu sou o profeta, eu vim aqui. E o profeta simplesmente vai lá, faz aquilo lá. E ele, orgulhoso, ele pegou as coisas e começou a ir embora, furioso, revoltado. Às vezes Deus fala com a gente em sussurros, com pequenas palavras. Ali era só fazer aquilo lá, mas o Eliseu nem saiu para receber. Esses dias eu estava, como é que Deus pode falar com a gente? Eu vim aqui no final de semana, entrei aqui, orei, pedi, agradeci, estava precisando de uma coisa, e como Deus fala com a gente, né? Então, eu venho aqui, muitas vezes a gente não recebe a resposta. Mas eu entrei no meu carro ali, eu virei ali, eu botei o som, entrou um louvor que eu nem estava escutando esse louvor, nem estava na minha playlist, era outra coisa. Me dando uma resposta. Glória a Deus. Deus ele dá resposta em pequenas coisas. Alguém que te fala uma coisa, uma palavra que você. Mas para isso você precisa estar na palavra. Deus não. Às vezes esperamos soluções complexas, mas Deus fala na simplicidade. Amém, Jesus. Em Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Naamã foi embora por causa do seu orgulho. Ele falou, não, sou um general, sou uma pessoa importante. E hoje em dia, a gente vê na igreja, não existem pessoas importantes na igreja, somos todos servos. Esses dias entrou o pastor Douglas, na igreja, excelente pastor, dedicado à obra, não sei o quê, mas é um jovem, né? Um jovem, 30 e poucos anos, porque eu sou mais velho, né? Às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas o pastor ele é muito jovem. Não, eu sou servo do meu pastor, eu devo ao meu pastor. E a gente tem que ter hierarquia. Nós estamos abaixo de Deus, abaixo do nosso pastor, e a gente é servo, a gente tem que obedecer. E é melhor obedecer do que sacrificar, na Bíblia diz.
E depois que o servo dele falou, olha, é só você ir lá. Ele pediu algo difícil, ele pediu algo impossível, ele só pediu para você se banhar. E Naamã, convencido pelos seus estudos, foi lá, se banhou e, ao obedecer, ele foi curado. Glória a Deus. Ao obedecer, ele foi curado. Nós estamos aqui, nós somos servos para obedecer. Porque eu gostei muito disso aqui. Como a semente que só floresce quando se entrega à terra, morre para si mesmo, então frutifica. Nós precisamos morrer Glória a para Deus. frutificar. Não adianta saber aonde está a cura. É preciso obedecer. É preciso se humilhar. Obedecer é melhor que classificar. Quais são as explicações para terminar essa mensagem? Desça da armadura e entre no Jordão, porque Naamã, ele teve que entrar no Rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado. A armadura pode esconder a lepra, mas não a cura. O orgulho pode manter a aparência, mas impede a restauração. Cuide do seu alicerce. Volte para trás. Cuide do seu alicerce. O mergulho no Jordão hoje representa descer do pedestal, abrir o coração, obedecer a Deus e confiar na sua graça. Jesus é o nosso Jordão. Nós temos que caminhar para o Jordão, para ser restaurados, para nos fortalecer, para mudar o nosso alicerce e nos purificar de todo o pecado. Que Deus perdoa os pecados. Ajoelha, peça perdão a Deus. Perdoe os nossos pecados. Aparecer forte não é o mesmo que estar curado. Nós precisamos tirar essa armadura e ver o que está acontecendo no coração. A obediência à palavra sempre abre o caminho para o milagre. Ser obediente abre o caminho para o milagre. Deus pode falar com você através dos mais humildes, na música, na palavra. Não rejeite simples. Muitas vezes o milagre está no caminho das pessoas mais humildes. Amém? Amém, Jesus. Senhor Deus, hoje eu me apresento diante de Ti, Senhor, na nossa casa, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós temos armadura, nós colocamos coisas no nosso coração que começam a nos ferir, Senhor. Pode ser emoções, pode ser coisas do passado, pensamentos negativos, Senhor. Mas o Senhor sempre tem uma palavra, Senhor, e nós temos que obedecer essa palavra, tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, nos ministrado aqui no dia de hoje, através da irmã Alessandra, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor. E às vezes essa palavra vem do lado de pessoas humildes, Senhor, de pessoas em situações inesperadas, Senhor. Que nós tenhamos a coragem, Senhor, de nos humilhar e mergulhar nas águas da Tua graça, Senhor. Quantas vezes forem necessárias para que a gente alcance a restauração. Purifica-me, Senhor, e traz graça. Visita esse lugar, visita essa igreja, Senhor, que eu vivo uma fé verdadeira, sincera, Senhor, e coloco a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eu seja obediente para a glória do Teu nome, em Jesus. Amém. Elias, Deus Todo-Poderoso. logo, para terminar. Te procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. E o desespero toma conta do coração. A dor se clamar pensando não é
de esperar e ver a vida destruída, e concluí que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando eles têm a sua mão, quando não se deixa ligar, quando a morte vem se aviar, Ele ainda tem a solução. Deus ainda tem a solução para a sua casa, para a sua família. Nesta manhã o Senhor te convida a estar junto com Ele. No momento difícil, no momento de tristeza, entre a sua mão, adora Ele e convoca o nome do Senhor que Ele cura. Glória a Deus. E vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando eles têm a sua mão, quando não se deixa ligar, quando a morte vem se aviar, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Louvado e agradecido seja o nome Glória a de Jesus. Palmas. Deus. Glória a Deus.